Olá, alunos! Vamos lá para a nossa correção da terceira semana do PET 3, tá? Ainda dando continuidade à equação, ou melhor, função de segundo grau, nós iremos trabalhar estudo do sinal da parábola, tá? Do nosso gráfico, e iremos trabalhar inequações do segundo grau, ok? Então, vamos lá? Estudo do sinal de uma função quadrática e inequação. Todas as vezes que nós falarmos de estudo de sinal de uma função, né, de segundo grau, que também é denominada de função quadrática, nós estaremos trabalhando sempre com relação gráfico ao eixo do x, tá? Nós iremos fazer uma comparação de valores de sinal com o eixo do x e o eixo do y. Então, para estudar o sinal de uma função quadrática, nós devemos, primeiro, nós temos que conhecer as raízes, que é o valor de x' e x2', né, ou x1 e x2, e conhecer a concavidade, ou seja, se a parábola vai ter concavidade voltada para cima ou para baixo. Isso vai depender do valor de A. Então, aqui, para nós estarmos trabalhando, vamos primeiramente começar a igualar isso a zero, para a gente conhecer o quê? As raízes. Então, tá pedindo para estudar o sinal dessa função, tá? Eu vou fazer um exemplo, esse exemplo não tá no PET. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, encontrar as raízes. A minha equação é x² menos 5x mais 6, vou igualar a zero. Aí, nós vamos trabalhar com Bhaskara, porque eu tenho os três termos. Delta b² menos 4ac, eu já vou colocar direto. b² menos 4, o meu A vale 1 e o meu C vale 6. Para a gente reforçar aqui, o A vale 1, o A que está ao lado do x², o B menos 5 e o C, 6. Delta, menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 6, menos 24. Delta, 1. Agora, eu tenho que encontrar o x' e x2', ou x1 e x2. Então, agora, a gente vai. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. X é igual. Muita atenção com esse sinal, é o menos da fórmula e eu tenho menos do 5. Então, fica menos 5, mais ou menos a raiz de 1, sobre 2 vezes o A vale 1, 1. A partir daqui, eu terei duas raízes, x1 e x2. O x1, vou trabalhar com mais e o x2 com menos. Então, vamos lá. Menos 5, mais 5. Mais raiz de 1, 1 sobre 2. x2, 5, porém, agora menos 1 sobre 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Então, agora, o que eu faço? Vejam bem. Aqui, em relação ao eixo do x, as raízes são os valores que vão cortar o eixo do x. Então, essa raiz vai cortar, eu vou colocar os pontos aqui no eixo, 2 e 3, que são as minhas raízes. E a concavidade? Como que eu sei que eu vou trabalhar com uma concavidade voltada para cima ou para baixo? Quem que me fala isso? É o valor de A. Se o A é maior que 1, ou seja, A é igual a 1, que é maior que 0. Então, se o A é maior que 0, concavidade é voltada para cima. Então, o meu gráfico, a minha parábola, ela vai cortar em 2, ultrapassar, subir cortando em 3, tá? E os sinais? O que é isso? Né? Lá na introdução vocês falam. Tudo que tiver abaixo do eixo de x vai ser negativo. Eu vou explicar isso para vocês. E acima, positivo. Aí, vocês podem dizer assim, Miriam, mas não tem o eixo do y. Então, eu vou
providenciar um eixo do y aqui para vocês, para a gente fazer uma relação aqui. Vamos supor que aqui esteja o y. Opa! Vamos fazer um eixo de y aqui. Y tá aqui. Olha comigo. Para vocês analisarem esse mais e esse menos, vocês vão fazer uma projeção do gráfico para o eixo do y. Olha aqui, projetando. Olha, todos esses valores que estão antes do 2, ele tá me dando um y o quê? Positivo. Agora, olha aqui. Esses valores, quando o gráfico passa para baixo aqui no eixo do x, projeta aqui para y, olha. Qualquer valor que você projetar aqui, ele está julgando para quais valores de y? Negativo, abaixo aqui de 0. Agora, olha só, aqui depois do 3, se eu projetar, vai estar jogando onde? Lá no y positivo, tá? Então, essas projeções que vocês estão fazendo, você sempre joga para o y para ver se ele é positivo ou negativo. Ou então, essa regrinha básica. Acima do eixo do x, positivo. O que está abaixo, olha só, a parábola agora está abaixo, vai ser o quê? Negativo. Tá? Então, como que a gente escreve isso? Para a gente completar esse estudo do sinal. É assim, olha. Eu quero um f de x maior que 0. Se ele é maior que 0, o que é um f de x, gente? É a minha função, tá? E nesse caso aqui, quando é maior ou menor, a gente está trabalhando com inequação. Por isso que isso aqui já é uma introdução para a nossa inequação. Então, eu quero uma função maior que 0. Se ela é maior que 0, ela tem que ser o quê? Positiva. Os valores vão ser positivos para y, tá? Então, quais são os valores aqui, o intervalo que é positivo para y? É o seguinte, eu vou ter uma função, um y positivo, se o meu x for menor que quem? Que 2. Ou, que mais? Se meu x for maior que 3. Por que maior que 3? Essa parábola não para aqui, né, gente? Ela vai continuando, olha. Então, ela vai abrindo. Então, todos os valores maiores que 3 vão dar um y positivo e menor que 2 também, tá? Agora, a outra interpretação, f de x igual a 0, que é o que a gente vê. Aqui ele é nulo, ele não é nem positivo nem negativo. São os valores que cortam o eixo do x, são as minhas raízes. Então, eu vou ter um x igual a 2 e um x, o quê? Igual a 3. São realmente as minhas duas raízes, tá? Quando a minha função fica igual a 0, porque olha só, se eu tenho 2, como que é esse ponto? É 2 para x e 0 para y, porque ela está sobre o eixo x, tá? F de x agora menor que 0. Se é menor que 0, ela tem que ser negativa. Qual é o intervalo que eu tenho os y negativos? Olha só, na projeção aqui da parábola. É o intervalo que está entre 2 e 3, porém os dois não entram não, tá? O 2 e o 3 é raiz, ele não entra. Então, como que a gente escreve em forma de intervalo? X tem que ser maior que 2, ó, então tem que ser maior que 2 e menor que 3. Vai estar neste intervalo aqui, maior que 2 e menor que 3, tá? Então, quando a gente for agora trabalhar com inequação, já que é uma inequação, a gente trabalha
com sinais maiores ou igual e menor ou igual. E aí, a gente vai trabalhar lá no gráfico, na parábola, para a gente ver se a gente precisa do intervalo positivo ou negativo. Então, vamos pegar o exemplo que veio no PET. O exemplo que veio no PET veio x ao quadrado menos 5x mais 4 maior que zero. Cuidado com esse sinalzinho, ok? Vamos identificar. O A é 1, o B menos 5 e o C é 4. Para eu estudar o sinal, eu preciso das raízes. Se eu tenho uma equação completa, eu tenho que fazer Bhaskara. Então, aqui o PET já trouxe resolvido para vocês. Quais são as raízes que eu tenho? Eu tenho x igual a 1 e o x2 igual a 4. Então, lá no eixo do x, a gente vai marcar 1 e 4. E agora eu preciso saber se a minha concavidade é para cima ou para baixo. Quem vai me indicar isso? O A. O A é igual a 1, maior que zero, concavidade para cima. Então, tá aqui, já trouxe o desenho. E vamos agora ao estudo do sinal. Tudo que está acima do eixo do x, positivo, e abaixo, negativo. Porém, qual deles eu vou marcar? Qual intervalo que está pedindo na minha função, né? No meu problema? Quem vai te dar essa informação é esse sinalzinho aqui, ó. Esse sinal. Nesse caso, tá pedindo o quê? Maior que zero. Se é uma função, uma inequação maior que zero, veja bem, eu não tenho sinal de igual, não é maior ou igual, não. É maior que zero. Qual o intervalo que vai entrar? São os positivos. Maior não significa que é positivo. Maior que zero são positivos. Então, eu vou pegar este intervalo e este que tem o mais. Tá ok? Excluindo o 1 e o 4. Eles não entram. Porque se falasse maior ou igual a zero, significa que a raiz entraria, né? O 1 e o 4 fariam parte. Então, como que nós vamos escrever isso? Para uma função maior que zero, o meu intervalo vai ser, eu tenho que ter x menor que 1 ou x maior que 4. O igual não entra, tá? Tem uma outra forma de escrever aqui, que é em forma de intervalos com parênteses, que é assim, olha. Vai de infinito até 1. Espera aí que eu vou desenhar aqui para vocês. Deixa eu pôr o intervalo aqui. Vai de infinito até 1. Porém, o infinito, ele faz parte. Então, a gente vai fechar o cochetinho nele. O 1, ele não faz parte. Então, a gente deixa esse cochetinho de costa para ele, ó, virado. Que ele não entra no intervalo, tá? Ou, ele vai... Opa, aqui é menos infinito. E aqui ele vai de 4 a mais infinito. É o 8 deitadinho assim. Porém, o 4, ele não faz parte. Então, o cochetinho fica de costa para ele. E o infinito, todo o infinito. Então, ele tá dentro, então fecha aqui. Tá? Mas a forma mais comum de se trabalhar é essa aqui, com o sinal maior ou menor. Ok? 4. Pratique e encontre todos os valores reais que satisfaçam a equação. Quando eu já busquei isso aqui no GeoGebra, já joguei para vocês aqui um gráfico, tá? Mas para isso nós temos que desenvolver
achar as raízes. Então, o A vai ser menos 1, o B 2 e o C menos 2. Ok? Vamos achar o delta, que é B ao quadrado menos 4AC. 2 ao quadrado menos 4 vezes a tensão com menos 1 e a tensão com menos 2. Delta, 4, menos vezes menos vai dar menos, 4 vezes 2, 8. Olha só o meu delta, deu negativo. Se meu delta é o negativo, eu não vou ter raiz, então não vai encostar no eixo, tá? Se não encosta no eixo, todos os meus valores da parábola, olha só, ele vai estar aonde? Abaixo do eixo do x. Por que que tudo aqui está abaixo do eixo do x? Porque olha só meu A. O meu A, ele é igual a menos 1, menor que 0. Então, a parábola concavidade para baixo. Tá ok? E aonde que ele vai cortar o eixo aqui? No ponto menos 2. Vocês lembram que o C é onde corta o eixo do Y? Então, tá cortando aqui no ponto menos 2. Então, qualquer valor que eu projetar aqui, ó, vai sempre cair onde? Em um Y negativo. Aqui é Y e aqui é X. Então, todos os valores serão negativos. Então, vamos ver aqui. Tá pedindo um f de x maior ou igual a 0. Presta atenção agora. Eu quero o quê? Maior. Eu tenho valores de y aqui positivo? Não. Então, o que acontece nesse caso? Eu não tenho nenhum valor que satisfaça essa equação. Não existe valores de x maior ou igual a 0. Então, para um f de x maior ou igual a 0, não existe valores reais. Não existe valores de x, tá? Agora, se pedisse negativo, menor ou igual a 0, todos os valores satisfaziam. Todos eles. Nesse caso aqui, como tá pedindo maior, eu quero o quê? Positivo, eu não tenho. Eu só tenho valores de y negativo. Ok? Próximo. Vamos calcular o delta, né? B ao quadrado menos 4AC. Delta 16 menos 12, delta 4. X menos B, então é menos 4, mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Gente, estou fazendo mais rapidinho, porque é Bhaskara, né? Vocês já estão sabendo isso. X1, menos 4 mais 2 sobre 2. X2, menos 4 menos 2 sobre 2. Menos 4 mais 2, menos 2 sobre 2, menos 1. Menos 4 com menos 2, menos 6 sobre 2, menos 3, que são as minhas raízes, olha. Aqui, menos 1 e aqui, menos 3, tá? Então, agora vamos colocar os sinais. Tudo que tiver abaixo do eixo do x, negativo, e acima, positivo. O que o problema está pedindo? Maior ou igual. Agora, nós já temos um igual. Eu quero, então, f de x maior ou igual a 0. Se é igual a 0, as minhas raízes vão entrar, tá? É tudo que tiver, que for o quê? Positivo. Então, esse lado e esse lado, porque quando eu projetar os valores aqui no eixo, vai estar tudo projetando no ponto positivo, nos valores positivos de y. Então, como que nós vamos escrever isso? F de x maior ou igual a 0.
o x tem que ser menor ou igual a menos 3, porque agora o menos 3 entra porque ele vai dar 0, então 0 pode, né? E o quê? X maior ou igual a menos 1. Então, essa é a minha resposta. Tudo aqui, o menos 1 entra porque pode ser igual a 0. O meu y pode ser igual a 0. Então, as raízes entram aqui. Tá bom? Atividades. 1. Gente, essas atividades aqui, eles voltaram um pouquinho na semana 2 e pediram para esboçar o gráfico. Olha, determine os pontos de interseção com os eixos coordenados e o vértice. Então, na realidade, eles precisam dos pontos principais para a gente o quê? Esboçar o gráfico a partir desses pontos. E quais são os pontos principais que a gente tem que saber? O valor que corta y, as minhas raízes e o vértice. Esses são os valores, né? Os coordenadas que a gente precisa para montar e esboçar o gráfico. Ok? Então, vamos lá. Delta, b ao quadrado menos 4ac. Delta, 36 menos 32, delta 4. X menos b, mais ou menos raiz de 4, 2, sobre 2 vezes 1, 2. X1, menos 6 mais 2 sobre 2. X2, menos 6 menos 2 sobre 2. Menos 4 sobre 2, menos 2. Menos 8 sobre 2, menos 4. Então, estão aqui as minhas raízes, menos 4 e menos 2. Agora, eu preciso achar o vértice, que ele é composto pelo x do vértice e o y do vértice. X do vértice, menos b sobre 2a, e o y do vértice, menos delta sobre 4a. Menos b, gente, o b tá aqui, é 6, então fica menos 6 sobre 2, que dá menos 3. E o menos delta? O meu delta é 4, então fica menos 4 sobre 4 vezes 1, 4, e vai dar menos 1. Então, qual é a coordenada do vértice? Menos 3 e menos 1. E o valor que corta o eixo do y é o valor de quem? De C. Então, estão aqui os meus 3 pontos, meus 4 pontos, vértice e raízes, e o valor que corta y. E aí, a gente monta a parábola. O A é maior que 1, o A é maior que 0. Então, concavidade voltada para cima, tá? Então, para a gente montar o esboço, nós precisamos raízes, vértice e valor que corta o eixo do y. Vamos lá. Aqui, eu vou pegar a minha equação e vou igualar a 0. Eu posso dividir por 5, então, vai ficar x ao quadrado mais x igual a 0, tá? Delta, b ao quadrado, menos 4ac. O c é 0, então, essa parte a gente corta. Delta é 1. X, menos b, meu b é 1, então, menos 1, mais ou menos raiz de 1, sobre 2 vezes 1. Eu estou usando essa aqui, tá? X1, menos 1 mais 1 sobre 2, que vai ficar 0 sobre 2, que é 0. E o x2, menos 1 sobre 2, menos 2 sobre 2, que vai dar menos 1. Então, minhas raízes, 0 e menos 1. Agora, vamos achar o vértice. X do vértice, menos b sobre 2a. Menos b, tá? A gente tem que vir agora na nossa principal aqui. Fica menos 5
sobre 2 vezes 5. Posso cortar aqui x do vértice menos meio. E o y do vértice vai ser o meu delta, que eu vou calcular ele aqui. Delta b ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes 5. Vamos calcular o delta agora com os valores da primeira equação. B ao quadrado, então fica 5 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 5, vezes o C, que é 0. Isso a gente corta sobre 4A. 4 vezes 5. Aqui tá errado, né? 2 vezes 5, não. 4 vezes 5. Então, o que que nós temos? O y do vértice, 25 menos 25 sobre 20, que vai dar menos 1,25. Então, tá aqui o meu y do vértice. Então, eu já tenho as raízes, o meu ponto do vértice e o valor que corta y vai ser 0, porque o meu C é igual a 0, tá? Agora, g de x, o meu A é menos 1, o meu B é 8 e o meu C menos 12. Delta, b ao quadrado, então fica 8 ao quadrado menos 4, o A é menos 1 e o C menos 12. 8 vezes 8, 64, menos 4 vezes 8, 42. Delta, 14 menos 8 vai dar 6, 5 menos 4 vai dar 1. Delta, 16. X menos B, mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes o A, que é menos 1. X menos 8, mais ou menos 4 sobre menos 2. X1, menos 8 mais 4 sobre menos 2. E o x2, menos 8 menos 4 sobre menos 2. Aqui, menos 6, perdão, menos 2. Opa! Menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2. E aqui, menos 12 dividido por menos 2 vai dar 6. Então, os valores que cortam aqui vão ser 2 e 6. Então, são as raízes. Meu vértice, x do vértice, menos b sobre 2a, menos 8 sobre 2 vezes menos 1. Menos 8 dividido por menos 2, 4. Y do vértice, menos delta, meu delta é 16, sobre 4 vezes menos 1. Menos 16 dividido por menos 4 vai dar 4. Então, o meu vértice é 4 e 4. Aqui, ó, ponto B, 4 e 4. E o valor que corta o C, o eixo do Y, é o menos 12. Então, estão aqui os meus pontos principais para eu fazer o esboço. Concavidade voltada para baixo, porque meu A é negativo. Então, esses exercícios, eles foram para a gente, né, treinar o da semana 2, ok? Agora aqui, com relação... Agora, vamos continuar. O 2. O 2 já vamos falar sobre o estudo sinal. Vamos lá. Ao chutar uma bola, a trajetória que a bola segue no ar é representada por essa função. Ok? Então, vocês estão vendo que é uma função de segundo grau, que o A é concavidade voltada para baixo. Não tem o valor de C, então vai passar no eixo.
Aí vocês vão, gente, eu já coloquei o desenho aqui, mas se vocês forem imaginar, né? Você tá aqui o gráfico. Então, você vai chutar a bola. O que acontece? Quando você chuta a bola, né? Tem uns que não chutam fazendo a parábola, não, mas o normal é você fazer a concavidade. Ela vai subir um tanto e vai descer, ok? E aqui continuou explicando. O X corresponde ao deslocamento horizontal, então tá aqui, medindo em metros. Então, aqui é metros. E o Y, que é o F de X, corresponde à altura da bola. Então, aqui é Y também em metros, que é a altura. Ok? Qual a forma da trajetória seguida pela bola? Vai ser essa parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, letra A vai ser isso, olha. Vocês podem fazer esse mini esboço aí. Uma parábola com cavidade voltada para baixo. B. Qual é a altura alcançada pela bola no instante que ela deslocou 3 metros? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu agora quero uma altura no 3 metros, tá? Olha só. Quando ela andou 3 metros, né? Quando ela deslocou para frente em 3 metros, seria mais ou menos aqui, ó. Que é o meu X. Então, agora o meu X é 3 e eu quero saber que altura que essa bola tava, tá? Eu quero achar o quê? Esse Y com X igual a 3. Então, o que nós vamos fazer? Então, se meu X é 3, eu vou ter que calcular o F de 3, que vai ser o quê? Menos 1/5 vezes 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3. Então, para um X valendo 3, quanto que eu vou ter o meu Y? Então, vamos continuar. F de 3 vai ser igual a menos 1/5 vezes 9, mais 6. Quando vocês forem resolver isso, vocês vão ver que F de 3 vai ficar menos 1,8 aqui, mais 6. F de 3 vai ser igual a 4,2. Então, quando eu tenho um X valendo 3, né? A minha altura é quanto? 4,2. C. Qual a altura máxima que a bola pode alcançar? A altura máxima é o meu vértice, é o Y do vértice, tá? Então, o que acontece aqui? Eu posso calcular que o Y do vértice, ele vai ter um X valendo quanto? Se eu tenho, isso aqui não é um ponto de simetria, gente. Se eu tenho de 0 a 10, o meu X vale quanto? Vale 5, tá? Então, quanto que vai valer o meu Y? Eu posso fazer um F de 5, tá? Ou então, eu posso calcular quem? O Y do vértice, que é o menos delta sobre 4A. Ou fazer um F de 5. Aí, vocês vão falar assim, ai, mas como é que você achou 5? De novo, vou explicar para vocês. Vou apagar aqui, ó. A minha trajetória, ela rodou quanto, a minha bola? Saiu de 0 e foi a 10. O vértice, ele é sempre o quê? Um eixo de simetria, tá? Então, se ela rodou 10 unidades aqui em módulo, o meu valor de X é a metade disso. Então, vai ser quanto? 5. Então, se meu X é 5, quanto que vai valer o meu Y aqui, nesse ponto? É isso aqui que a gente vai calcular. Então, nós vamos fazer aqui menos 1/5 vezes 5 ao quadrado, mais 2 vezes 5. F de 5, eu posso cortar esse 5 com 5 aqui, né? Ficou menos 5 mais 10.
F de 5 vai ser igual a 5. Então, a altura máxima, 5. Ok? Se vocês calcularem o delta nessa equação aqui, né, vocês vão achar o delta menos delta sobre 4A. Tem fração, aí vocês tiram o MMC para sumir com essa fração, tá bom? Depois vocês calcularem o delta. E D, fazer o gráfico, então ele já tá aqui o gráfico. As minhas raízes, 0 e 10. O eixo, olha só, eu não tenho valor de C, então ele cortou aqui no 0, né? E o vértice eu posso calcular como simetria, então aqui vem 5 e a altura dele é 5 também. Ok? 3. A posição de um ciclista é representada por essa equação. Vejam bem essa equação. Eu só tenho o valor de quem? De A. Nessa equação aqui, eu tenho um B igual a 0 e eu tenho um C igual a 0. Se eu tenho isso, ela só pode passar, o eixo de simetria dela vai ser aonde? No meu ponto de origem. Ou assim, ou assim. Só que aqui no caso ela é positiva, com cavidade para cima. Tá? Sendo D a distância percorrida em metros pelo ciclista no tempo T, medido em segundos, contando a partir do início da viagem. Então, esboce o gráfico que representa a distância percorrida pelo ciclista em relação ao tempo. Então, já expliquei o gráfico aqui, eu já trouxe ele no GeoGebra para vocês. Então, esse aqui é o A. B. Observando o gráfico que você criou, responda quanto tempo leva para o ciclista percorrer os primeiros 12 metros. Então, olha só, se eu quero os primeiros 12 metros, tá? Eu vou ter que calcular quem que vai ser os 12 metros meu. Vai ser o X ou vai ser o Y? Os meus primeiros 12 metros, ele é quem? Ele é distância. Então, olha só. Então, aqui, a minha distância, ela é 12. Então, nós vamos fazer 1/5, né? T2 vezes T2 igual a distância, que é quanto? Que é 12. Então, fica T2 sobre 5 igual a 12. T2 igual a 5 vezes 12, 60. T raiz de 60. Então, tempo aproximadamente em segundos vai dar aqui 7,74, aproximadamente 8 segundos. Tá? Eu já coloquei aqui para vocês terem uma noção do gráfico, olha. Então, se eu tenho um y de 12, né? Se eu percorrer 12 metros, vai ser em qual tempo? No tempo de 7,75, né? Não chega a 8, tá aqui na beiradinha aqui. Ok? Aproximadamente 8 segundos. Então, atenção para esse gráfico, B é 0, C é 0. Passa no eixo de origem, tá? Então, 4. 4, gente, indica que a temperatura de um forno em graus centígrados é representado por essa expressão aqui, tá? Vamos copiar essa expressão de novo? Ela é o seguinte, menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Primeiro, o meu A é menos 1/4 com cavidade voltada para baixo. O meu B é 0, então vai cortar aqui o eixo do Y na simetria. E o C é 400, então tá cortando em 400. Aí fala que a partir aqui, né, que eu consigo um tempo zero, na hora que eu desligo aqui no tempo zero, a temperatura começa a cair, tá? Então, aqui é meu tempo. E aqui, tempo, e aqui é graus.
Então, quando eu tiver aqui 39, olha só, a trava do forno só abre quando atinge o quê? 39 graus. Então, quando eu tiver aqui, mais ou menos em 39, quanto que vai dar o meu x? Então, para isso, eu tenho que y é igual a menos t ao quadrado sobre 4 mais 400. Então, quando eu tiver na temperatura de 39 graus, quanto que vai ser o meu tempo de desligamento, né? Quanto que tempo que ele vai desligar? Basta a gente fazer a multiplicação aqui, né? Tirar o b menos c, a gente já vai fazer direto. Menos t ao quadrado sobre 4, que daria menos 361, que eu multipliquei aqui, né? Menos t ao quadrado sobre 4. Menos 361 vezes 4, ficaria assim, ó. Menos 1444. Multiplicando por menos 1 e tirando a raiz, a gente ficaria com raiz de 1444. Então, o tempo, né, de aproximação aqui, o tempo para desligamento, né, para desligar o forno, seria o quê? De 38 minutos. É minutos? É dado em minutos? É, minutos. Tempo em minutos. Então, olha só. Então, quando eu desligo o forno, ele vai estar no tempo 0, tá? E a temperatura máxima dele é o quê? 400. A partir daí, ele vai começar a resfriar. E quando eu tiver com 39 graus, que é o Y39, qual o tempo que ele vai demorar para desligar? Vai ser aqui, ó, esse tempo que eu quero saber. Que eu quero saber quem? O X. Então, com o Y de 39, quanto que vai ser o meu X? Com uma temperatura de 39, quanto que vai ser o meu X? Em quanto tempo que ele vai desligar depois? Em 38 minutos, para a porta o quê? Ser aberta. Então, é letra D. Ok? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem parar o vídeo, voltar e refazer.